Bem-vindo ao curso Expectativas Alinhadas. Esse curso é delicioso, esse curso é muito gostoso, é mais um curso reflexivo, né? É mais um material onde a gente vai junto criar uma forma de pensar, uma forma de agir, uma forma de conduzir e, mais uma vez, para trazer clareza, para tirar a confusão mental, para trazer leveza para a sua vida. A gente vai falar sobre alinhamento de expectativa de uma forma muito ampla, né? De uma forma muito gostosa. E nesse curso a gente vai ver os módulos de introdução, onde a gente vai, logicamente, introduzir o assunto, falar um pouco sobre o conceito de alinhamento de expectativa. Muita gente confunde tanto a palavra alinhamento quanto a palavra expectativa, né? É uma expressão muito utilizada, né? É essa que a gente está falando, então a gente vai conceituar bem ela. Aí a gente vai para o primeiro módulo prático mesmo, que a gente vai falar sobre todos os aspectos de uma expectativa. O segundo módulo, né, ou o terceiro capítulo, a gente vai falar sobre a reflexão da expectativa, então como pensar, como direcionar essa linha, essa formatação. Aí vem o quarto, que é o objetivo, a gente cria um objetivo propriamente dito para a gente mesmo. E no quinto a gente conceitua, a gente explica o que é aquilo ali. E aí sim, no sexto a gente tem o alinhamento e a expectativa alinhada. Então a gente vai passar por esses módulos que um vai completar o outro. Vai ficar muito interessante, muito agradável. Você que está fazendo esse curso agora, se dedique, se entregue a ele. O resultado dele, o fruto que você vai colher dele é instantâneo. No final desse curso, você já vai começar a colher frutos. É instantâneo, não demora. É uma construção de uma linha de raciocínio, é uma construção de uma forma de pensar, de uma forma de se comportar. Você vai conseguir extrair os benefícios desse conhecimento imediatamente. Finalizou, você consegue. Mas não precisa ter pressa, não saia fazendo, tá? De uma forma ou outra. Pegue uma água, sente num lugar calmo, tranquilo, coloque uma água ali. Saia de lugares onde tem barulho, pegue um papel, eu sempre tenho um papel e uma caneta. As ideias a gente vai anotando, a gente vai ilustrando, eu chamo isso de ilustrar. O que é ilustrar? É você tirar da sua cabeça e colocar num papel onde você pode olhar e ler de forma fria, de forma racional. É muito melhor para tomar decisão, é muito melhor para clarear a mente. Por quê? Porque senão você volta de novo naquele pensamento. E quando você está num dia muito mais agradável, seu pensamento ele vai para o lado positivo, obviamente. Mas nos dias que você está mais para baixo, mais down ali, então você tende a ir para o lado negativo das coisas. E quando você tem isso desenhado, você consegue de forma clara isolar a emoção, aí você só lê sobre aquilo. Fica muito gostoso, é muito mais prático. Legal? Vamos então aí começar o curso? Vamos lá já para o primeiro módulo? Essa é uma breve introdução que a gente faz, que eu faço aqui com vocês, para entender, para deixar claro o propósito desse curso, o propósito de adquirir esse conhecimento nesse exato momento. Você se interessou, você comprou um curso de alinhamento de expectativa, você adquiriu esse curso. De alguma forma você está na frente dele, ou seja, chegou o momento de tomar a decisão certa, de alinhar com você mesmo a expectativa de forma correta. Por quê? Né? O que é uma expectativa? O próprio nome já diz. É quando alguém espera alguma coisa de você, ou quando você espera de você mesmo. Né? A expectativa ela é criada automaticamente. Quando você marca uma viagem, você cria uma expectativa, né, sobre como aquilo vai ser, desde a temperatura, o clima, as pessoas que vão estar em volta, até o lugar que você vai ficar hospedado. Você cria uma expectativa sobre aquilo. A gente deu o exemplo de uma viagem, mas com tudo, num trabalho, na compra de um carro, num relacionamento amoroso, você conhece uma pessoa e começa a se interessar por ela, a sua expectativa começa a subir. Fala, nossa, essa pessoa tem minha cara, nossa, ela é meu número, combina comigo. Você vai começando a criar uma expectativa e ter o controle dela é saudável pra caramba. É essencial ter o controle dela, porque senão o que acontece? Quando você não atinge aquilo que você esperava, você se frustra.
E é muito fácil se frustrar. E o sentimento de frustração ele é terrível. Ele dá um amargor na boca da gente, sabe? É muito ruim. Então, por isso que você alinhar essa expectativa, que é o quê? Pegar tudo isso que você espera de determinada situação e você pega e traz a realidade para ela. Por isso que a gente alinha expectativa. Normalmente, esse termo é usado para empresas. Então, eu vendo um serviço, então, sei lá, eu tenho uma loja que vende espelhos. Então, vem um cliente até mim e eu falo para ele, de acordo com a expectativa dele. Ele vem e me pergunta, você tem um espelho redondo de um raio de 1 metro e você poderia instalar até dia 17, por exemplo? Isso ele veio com a demanda, tá um cenário ali. Aí eu vou devolver e alinhar com ele a expectativa. Falo, ó, seu João, eu até tenho esse espelho que você quer, mas o meu fornecedor demora para me entregar. Então eu não consigo te entregar até dia 17. Eu consigo te entregar até dia 20. Mas, caso ele me entregue antes, como eu sei da sua prioridade, eu vou te entregar antes. Isso rolou aí um alinhamento de expectativa. A gente já tem dentro desse cenário o produto, o preço, o prazo, a disposição, você tem o fornecedor, você tem todos os aspectos e alinha a expectativa. Também conhecido isso no mundo corporativo ou nas empresas como acordo de nível de serviço. Você faz uma troca, o que o cliente quer versus o que eu tenho para oferecer. E nesse curso a gente vai trazer isso com você mesmo, com a gente mesmo. Eu vou alinhar como se eu fosse o cliente e eu fosse o fornecedor. Por quê? Porque na maioria das vezes a gente está no nosso papel como um cliente só. Então eu alinhei a expectativa comigo mesmo. Então o que eu quero? Eu peço uma pizza, eu quero que ela seja bem recheada, eu quero que o preço seja legal, eu quero que seja entregue no horário que eu combinei, eu como cliente, tá? Agora, eu como fornecedor, o que eu tenho para falar? Por quê? Porque eu tenho minhas limitações, eu tenho o meu lado emocional, eu tenho o meu sentimento. Vocês percebem que quando a gente vai alinhar com a gente mesmo, a gente vai falar de 2 ângulos diferentes, aí é que está a mágica, aí que está o segredo. Você tem um posicionamento de cliente e você tem um posicionamento de fornecedor. Ou você tem um posicionamento do Luiz pai e do Luiz amigo. Então, quando eu faço um alinhamento comigo mesmo, eu pego e puxo aquele Luiz que eu quero conversar. Eu quero fazer um alinhamento com o Luiz pai, pô, legal, com o Luiz chefe, com o Luiz empresário, com o Luiz amigo. Aí sim eu consigo identificar os pontos e fazendo um alinhamento. Legal? Qual o sentimento de não ter a expectativa alinhada? Esse é um ponto muito interessante, né? Qual o sentimento de não ter a nossa expectativa alinhada? Normalmente ele traz frustração. Por quê? Porque você passa a se cobrar. Você não tem nada alinhado, então o seu cérebro vai para onde? Vai para onde o que eu gostaria de fazer ou o que eu deveria estar fazendo em determinado cenário. Esse é o ponto. Então você sabe que você deveria estar estudando mais se você quer entrar num concurso público. Mas como você alinhou a expectativa com você mesmo, você identificou o cenário, você vai conseguir ver sua limitação. Se você não alinha isso, você vai voltar a se cobrar. E você se cobra. E você se cobra constantemente. Essa cobrança cansa. Aquela pessoa que acabou de ter filho, aquela mulher que acabou de ter filho, ela se cobra, será que ela se cobra como se ela não tivesse tido filho? Esse é o ponto. Aquele profissional que acabou de aceitar uma proposta super desafiadora, será que ele tem isso claro, essa expectativa bem clara de que é o início de um processo novo? Você que acabou de mudar de país, será que está claro essa expectativa de que você vai passar por uma fase de saudade muito maior do que o normal? Então, quando você não tem isso alinhado, quando você não tem isso claro, escrito, desenhado, você passa a ficar buscando isso. Você quer um resultado que, na verdade, ele vai existir lá na frente. Então, baixa um pouco a expectativa, diminui um pouco, equilibra ela, conversa com você mesmo. Você vai ver que fácil que vai ser, gostoso. Por isso que eu disse agora há pouco que o resultado vem logo no fim do curso. Por quê? Porque você vai ver que seu sentimento vai mudar, a forma que você fala com você mesmo vai mudar. É muito interessante. Você vai começar a conversar com você. Você vai entender o que você quer.
Depois o que você pode fazer. São coisas distintas. Você vai ver que o resultado é maravilhoso. Então, quando você não tem essa expectativa alinhada, a frustração é constante. Já quando você tem ela totalmente alinhada, você tem clareza na forma de pensar. Você tem clareza para agir, a sua postura é mais segura, as pessoas enxergam você de forma mais segura. Você tem felicidade, que é o ponto principal nós aqui dos seres humanos. Você vai ter felicidade. Por quê? Você vai deixar de se cobrar, você vai deixar de se exigir naquele aspecto, naquele momento. Isso não quer dizer que você vai sentar em cima de alguma coisa, de uma situação. Não. Você tomou uma decisão, você alinhou uma expectativa, você alinhou um sentimento. Você sabe o que está por vir, você sabe como se comportar, como reagir. Aí fica fácil. Legal? Então esse é o curso que nós vamos ver hoje. Você vai sair daqui mais leve, com clareza mental, com decisões tomadas de forma muito automática e com uma satisfação maravilhosa dentro de você mesmo. E quando você está com uma satisfação boa dentro de você, consequentemente isso reflete nos seus relacionamentos, que é um ponto muito importante na tomada de decisão e no alinhamento de expectativa, que é o quê? O relacionamento com as outras pessoas, o reflexo positivo que isso existe. Então, quando você tem alinhado como você vai se comportar em determinado cenário e você compartilha isso com quem está em volta ou compartilha isso com quem está diretamente ligado, pum! Rola uma química, uma mágica. A sua esposa começa a se relacionar melhor com você. O seu marido começa a te entender mais. O seu cliente começa a entender a situação que você está, o momento. O funcionário, todo mundo, o seu fornecedor, ele entende aquilo ali. Você percebe. Quando a expectativa é alinhada, todo mundo que está em volta é refletido, é impactado, só que de forma totalmente positiva. Rola um negócio chamado empatia. As pessoas se põem no seu lugar. É muito gostoso. Legal? Então vamos lá. Primeiro módulo. Alinhamento de expectativa. Nós separamos esse curso em 1, 2, 3, 4, 5 módulos. 5 passos. Vocês vão vendo que eles se ligam. Um é o complemento do outro. Você vai conseguir digerir um a um por vez e vai ver que esse sentimento ele é gradativo. Para aí, não tenta mudar, não tenta acelerar o processo não. Vocês vão ver que a expectativa ela vai passando por processos. E na verdade não é nem a expectativa, é você mesmo, é o seu sentimento. Tá? Então a gente tem o primeiro passo, que é o quê? Os aspectos. Quais os aspectos que a gente tem hoje, os principais pelo menos, que são muitos, quais os principais aspectos que a gente tem, que a gente consegue alinhar a expectativa e que o resultado é muito prazeroso e muito imediato? Relacionamento com filhos ou comportamento com filhos, relacionamento e comportamento ou tomadas de decisão com a esposa, por exemplo, ou com o marido, tá? A parte que você tem de relacionamento com os seus hobbies. Olha que interessante, como eu me cobro para ir numa academia, para fazer um jiu-jitsu, algum tipo de luta, né? Então você se cobra de ter saúde, que é o próximo aspecto. Essa cobrança de buscar saúde, de buscar o tempo inteiro melhorar, né, seu aspecto físico. Né? O próximo, religião. Como você se relaciona com a religião? O que você espera dela? O que ela pode te oferecer? Alinhou a expectativa de você mesmo com a sua própria religião, com a sua linha espiritual, você vai ver que as coisas ficam mais leves. E o último aspecto que eu coloquei aqui são com bens materiais. O seu relacionamento com bens materiais. Você comprou um carro novo, o que você espera dele? O que ele vai fazer por você? Por que você comprou ele? A mesma coisa, você comprou uma viagem, você comprou uma roupa. Como você se relaciona com ele é muito importante. Se você dá muita atenção para um bem material, a expectativa começa a mudar. E você passa a achar que aquilo realmente é muito importante. E de repente é, mas naquela fase. Por isso que esses aspectos são muito importantes. Então você já percebeu que dentro do seu modo de viver, você consegue aplicar esse treinamento, aplicar esse conhecimento, essa metodologia em vários aspectos. Âmbito familiar, âmbito profissional, âmbito religioso, a parte de saúde física. E dá para você colocar em quase tudo da sua vida. Melhor, dá para você colocar em tudo. Se você encaixar direitinho, ele coloca em todos os aspectos. Quando eu comecei a aplicar isso, que eu desenvolvi esse método, ele é maravilhoso. O sentimento que você traz dele é muito legal. Né?
Próximo passo, depois de aspectos, a gente vai falar sobre reflexão. Então, entenda e reflita sobre toda a situação. Pense em tudo que envolve essa autocobrança que você está sentindo. Quando você faz uma análise de expectativa, normalmente ela é desencadeada por uma cobrança. Você está se cobrando de algo, você está achando ou tem a impressão de que poderia entregar alguma coisa melhor, de forma sentimental ou de forma através de esforço, aplicação de esforço. Muitas vezes fala, pô, eu não estou sendo um funcionário que eu gostaria de ser, eu não estou sendo o marido que eu gostaria de ser, eu não estou sendo o chefe que eu gostaria de ser, eu poderia melhorar ali, eu poderia melhorar aqui, eu tenho que melhorar aqui, eu preciso ser um pai melhor, né? Eu preciso me dedicar mais à academia, eu preciso fazer um esporte, seja ele andar de bicicleta, jogar vôlei, jogar futebol, ir para academia. Você fala, pô, eu preciso fazer isso. Então você passa a se cobrar e se cobra. Muitas das vezes a gente se cobra em todos os aspectos. Você tem que ir mais para a sua religião, você tem que brincar mais com os seus filhos, você tem que se dedicar mais a seu conhecimento técnico e profissional, você tem que se esforçar mais no relacionamento com a sua mãe, faz 3 meses que você não sempre toma um café com ela, você vê que você vai pegando tudo e aquilo vai te trazendo um sufocamento, você vai ficando sufocado, parece que a água já está aqui. Calma, alinhe a expectativa com você mesmo, tenha paciência em todos os aspectos. Então esse módulo reflexão, que é o seguinte, depois de levantar os aspectos, você passa a refletir realmente, ele é muito interessante. Faça essa reflexão, a gente vai fazer junto. Aí vem o módulo objetivo. Qual é seu objetivo nesse momento? O que você pretende? Deixe claro consigo mesmo o seu objetivo. Essa parte é onde a gente traz toda a razão. A gente deixa a emoção de lado. O que a emoção vai? Para a parte reflexiva, no módulo anterior. Ah, eu preciso ter um relacionamento mais estreito com a minha mãe. Minha mãe já está com 75 anos, ela já está idosa, eu quero ter uma proximidade maior dela. Isso é uma emoção, uma reflexão emotiva. Quando você joga para o lado racional, que é o próximo módulo, é o objetivo. Qual é meu objetivo nesse momento? E por quê? Por quê? Porque você tem aspectos externos. Então, quando você declara, quando você quer pegar os aspectos externos e combater ele, brigar com o emocional, é muito difícil. Com o racional já não, eles se entendem, eles falam a mesma língua. Então nesse módulo a gente vai falar muito claramente do meu objetivo. Então o meu objetivo é fazer academia 3 vezes por semana, por exemplo. Esse é um objetivo. Tomar café com a minha mãe 1 vez por semana, ligar para a minha mãe 1 vez por semana. Brincar com o jogo preferido do meu filho 2 vezes por semana, por exemplo. Fazer uma aula de inglês 1 vez a cada 15 dias, 1 vez por semana que seja. Isso são objetivos. O próximo módulo, depois do objetivo claro e definido, é o conceito. Olha que interessante como as coisas vão se ligando. Descreva de forma, aqui eu coloquei uma descrição, né? Vamos escrever de forma extremamente racional o que significa aquilo que a gente definiu como objetivo. Então a gente vai escrever, porque muitas vezes fica implícito, fica entre linhas. Então a gente fala, eu vou dar mais atenção para minha mãe agora. Isso é um objetivo. Eu vou passar a me exercitar com mais frequência. Eu vou passar a me dedicar, a me doar à espiritualidade com mais frequência. Porque eu consigo fazer isso, eu tenho tempo. Tá, aí nesse módulo conceito, o que é me dedicar com mais frequência? A gente vai conceituar, a gente vai escrever. O que é brincar com meu filho com mais frequência? O que é me doar mais? O que é me relacionar com mais tranquilidade? O que significa essa palavra? O que significa essa frase? Aí sim, aquilo vai estar claro. Então você diz no seu objetivo que você vai começar a se exercitar 2 vezes por semana e no conceito você diz, eu vou me exercitar 25 minutos cada vez que eu for para a academia. Opa, você já tira um pouco daquele negócio que está sozinho, solto no seu cérebro, que você também se cobra. Por quê? Porque como não está definido, você fala, eu vou para a academia 1 vez por semana. Aí você fica 1h30, você fala, nossa, é muito. Você fica 25 minutos, você fala, é pouco. Então, conceitue. Conceitue que fique tudo muito mais claro. Então, meu objetivo, ir na academia 2 vezes por semana. O que é ir na academia? É fazer um exercício aeróbico
por no mínimo 25 minutos e no máximo 40 minutos. Conceituei, não me cobro mais. Aquilo fica leve. E aquilo vira um hábito, com certeza, um hábito saudável, um hábito gostoso. Você passa a se transformar numa outra pessoa com hábitos mais gostosos, regulares. Por quê? Já tem objetivo claro e conceito definido. Aí sim, o último passo, que é o alinhamento propriamente dito. Então está escrito aqui, alinhe internamente quanto tempo isso vai durar ou quando você vai rever essa situação. Então você já definiu. Você vai fazer atividade física 2 vezes por semana e cada dia você vai ficar entre 25 e 40 minutos e serão atividades aeróbicas. Legal? Agora fala para você mesmo, quanto tempo você vai fazer isso? Eu vou fazer isso por 3 meses. Daqui 3 meses eu quero rever esse posicionamento, eu quero ver como eu me adaptei. Ou não, eu vou fazer até eu concluir a minha faculdade, que é daqui 4 meses, aí eu mudo, aí eu vou rever, porque a minha expectativa nova é, em vez de fazer 2 vezes por semana, fazer 4. Então esse alinhamento com você mesmo, ele é essencial, por isso que ele está lá no último módulo. Você vai ver que ele é muito gostoso. E esse alinhamento também você faz com pessoas, se é que existem, mas pessoas que estão diretamente ligados. Às vezes sua esposa, seu marido, seus filhos, seu chefe, seu patrão, né? Você definiu isso, você já consegue alinhar com ele. Legal? Passamos aí pelos 5 módulos. Os aspectos, o módulo reflexão, objetivo, conceito e alinhamento. São 5 passos. E agora sim, nós vamos iniciar o processo, falando de um por um, de forma mais rica, de forma mais detalhada, de forma mais gostosa, pensando que o objetivo desse conhecimento, desse curso, é trazer mais leveza, é trazer mais clareza, é trazer mais felicidade para você. Legal? Vamos começar? Módulo Aspectos. Aqui nesse módulo, nós vamos verificar, analisar em que situações são necessários os alinhamentos de expectativa. Em que momento a gente tem que se alinhar. Então, normalmente, essa necessidade de alinhamento vem de uma frustração. A origem dessa necessidade é uma frustração com você mesmo. Você não está satisfeito com o relacionamento com a sua esposa. Não é do seu relacionamento amoroso, é no seu próprio relacionamento com ela. É na forma que você está se posicionando. Você passa a se cobrar. Então você acredita que deveria estar mais envolvido, você acredita que deveria estar dando mais carinho ou estar mais presente, mas por algum motivo que você não sabe de cara qual que é, você não está conseguindo fazer isso. E daí gera uma sensação de desconforto. Ou mesmo num aspecto, por exemplo, filhos. Você percebe que você deveria estar dando mais atenção para o seu filho, ou você está deixando de ir em alguns eventos da escola dele, ou em festas que ele te convida, coisas do tipo, você percebe que você passa a se cobrar mais. Então o aspecto filho é um que cobra muito, porque a gente como pai, como mãe, a gente quer ser o melhor pai do mundo, a gente quer ser perfeito. E isso vai deixando a gente exausto. Porque você sabe que no final daquele dia, você não foi um belo de um pai. Você não conseguiu entregar tudo o que um pai deveria. Porque, na verdade, você não tem a expectativa alinhada. Então você quer ser o melhor pai, você quer ser o melhor chefe, você quer ser o melhor marido, você quer ser o melhor filho, o melhor irmão. E no final você não vai conseguir. Você não vai conseguir ser melhor de tudo. Não tem como, é impossível. Por isso que quando você vai colocando os famosos pingos nos is, o sentimento vai melhorando. Essa sensação de frustração ou de desconforto, ela vai acabando, né? Então, um aspecto, por exemplo, saúde. Esse é muito importante. Esse você ter alinhado com você mesmo é de extrema importância. Por quê? Conforme a gente vai ficando mais velho, quando a gente tem 15, 16, 20 anos, a gente não se cobra desse aspecto. Mas a partir ali dos 25, 26, você começa a engordar uns quilinhos a mais, ou algumas doenças crônicas começam a aparecer, você passa a se cobrar. Você sabe que tem que praticar um exercício físico, você sabe que faz bem para a saúde, você sabe que você tem que comer melhor, você sabe que você tem que parar de consumir produto ruim, muitas vezes parar de fumar, parar de bebida alcoólica, né, de consumir bebida alcoólica, e você se cobra todo dia e não consegue fazer. Você não vai, você não dá andamento naquilo. No Réveillon, normalmente, todo mundo fala, esse ano eu quero emagrecer 10 quilos.
Esse ano eu vou frequentar a academia 2 vezes no mínimo por semana. E aí você fala isso da boca para fora. Fica lá, solto. Né? Sua expectativa fica lá solta. Aí quando você menos olha, fala, nossa, já é abril, eu nem me matriculei na academia. Aí quando você menos olha de novo, já passou o primeiro semestre, nós já estamos em julho. E aí você vai buscar uma academia. Só que nesse momento você não tem força, você não conseguiu cumprir com o seu objetivo. Aí quando chega agosto, setembro, o que seu cérebro faz? Posterga. Joga lá para frente. Fala, não, ó, o ano que vem eu com certeza vou fazer. Então você furou, você tem um sentimento de que você foi fraco naquela situação. Isso é horrível. Ou se não, você deixa muitas vezes para ver um aspecto quando ele te dói. Que nem o aspecto religioso. Quando você está com um problema de saúde na família, você fala, ai, agora eu vou sim mais para a minha religião. Ai, aí sim eu vou mais, né? Vou orar mais, vou rezar mais, vou conversar com o meu Deus mais. Por que isso? Porque você está com um problema. Aí sim você começa a fazer inclusive trocas, promessas. Promessas são trocas basicamente, porque você se coloca numa situação de desconforto. E para que isso não aconteça, para que você tenha uma vida espiritual muito mais confortável e gostosa, uma vida espiritual muito mais saudável, alinhe expectativa com você mesmo. Né? Você vai ver que de acordo com o seu momento profissional, você não consegue toda vez na igreja ou no seu centro espírita, no seu centro budista, onde quer que seja. Você não consegue toda semana, mas você pode ir pelo menos uma vez por mês, ou você pode ler um livro, ou você pode ver um vídeo, alguma coisa que te remeta àquilo. Tá? Então esses aspectos são os mais importantes. E tem o dos bens materiais também. Esse eu adoro falar. Bens materiais geram uma expectativa grande. Então por quê? Porque a pessoa acredita que aquilo vai trazer felicidade. O que ela faz? Ela deixa para fazer alguma coisa, inclusive em determinado aspecto, né? Então eu vou começar a ir mais na casa da minha mãe, aos finais de semana, quando eu tiver um carro. Olha só como as coisas vão se ligando. Você não precisa disso. Ou alinhe a expectativa com você mesmo. E o bem material, ele traz uma falsa ilusão de que aquilo é confortável, de que aquilo é gostoso. E quando você não alinha expectativa, você percebe que o bem material chega e vai embora e você não conseguiu fazer. Muitas vezes está relacionado ao esporte. Eu vejo muitas pessoas que elas fazem. Vou começar a fazer karatê. Então você já definiu isso. Por quê? Porque eu preciso praticar um esporte. Qual que é a primeira coisa que as pessoas fazem? Comprar o kimono, comprar a faixa, comprar a luvinha, comprar tudo. Só não começa. Por quê? Porque ela não alinhou a expectativa. Ela acha que o bem material vai motivar ela. E o que tem que motivar ela é a postura, é a forma que ela pensa. Porque no final das contas, ela tem todo um kit para fazer karatê, só não começou ainda. Né? Então esses aspectos são muito importantes. Você definir. E quando você categoriza a sua expectativa por aspectos, você vai ver que fica mais fácil. Você vai ver que muitas vezes eles estão interligados, você vai ver que muitas vezes eles estão totalmente conectados, um depende do outro, e você vai se autoconhecendo. O autoconhecimento é muito gostoso na hora que você organiza essas categorias. Você traz também com um sintoma de autorresponsabilidade, o que é muito legal, que é o que? Enxergar realmente quem eu sou, o que eu faço nesse momento e como que eu posso resolver algum tipo de situação. Legal? Então a gente já conseguiu ver certinho todos os aspectos. A gente já sabe que a gente se sente frustrado quando não consegue alinhar. A gente já sabe que a gente se sente leve e feliz quando a gente tem um resultado de alinhamento, quando a gente tem uma expectativa totalmente regrada, né? Então isso é muito prazeroso, muito motivante. E isso já conecta a gente no segundo módulo. O segundo módulo é um módulo mais profundo. Sente aí na sua cadeira, tome uma água, é um módulo muito mais reflexivo. É um módulo que você vai conversar com você mesmo. Eu coloco até umas anotações, não? Refletir se somos muito exigentes com a gente mesmo ou se estamos sendo negligentes realmente. Olha que reflexão interessante. Então você sabe que você precisa se doar mais ao relacionamento com seu filho. Vamos supor que você tem um filho aí entre, sei lá, 6 e 10 anos, que é um momento da vida dele que ele exige mais dos pais. Né? Seja do homem, seja da mulher, seja da forma que for. E você sabe que você não está sendo aquele pai que você gostaria de ser na sua concepção. Você sabe que você não está sendo um pai que você deveria ser na sua concepção. Por que eu digo na sua concepção? Porque não tem uma regra. Não existe a fórmula do pai certo.
Então, o pai certo é aquele pai X. Não, não dá. Porque não existe. Não existe príncipe encantado, não existe o super-herói, né? Não existe a Mulher Maravilha. Não tem como você ser perfeito em todos os aspectos, né? Então, mas você passa a se cobrar. E essa reflexão é exatamente para isso. Será que eu estou sendo negligente? Realmente deveria estar mais com meu filho e não estou? Ou será que é o meu momento de vida? Olha que interessante. Então eu coloquei até uma mensagem. Entenda e reflita sobre toda a situação. Pense em tudo que envolve essa autocobrança que você está sentindo. Será que você está sendo negligente em não ir fazer uma atividade física? Ou você assumiu responsabilidades de um grande projeto no seu trabalho que vai te consumir pelo menos 12 meses? Aí você vai entrar em conflito. Por quê? Porque você assumiu uma responsabilidade profissional que vai te consumir 12, 13 horas do seu dia. E mesmo assim você quer ir para a academia, é difícil. Então tenha isso muito claro na sua mente. Se você já tem o hábito de ir para a academia, é lógico que isso aí não vai interferir na sua vida. Mas, de repente, na parte de filho, no aspecto familiar, você assumiu, trazendo esse mesmo exemplo, você assumiu uma responsabilidade no trabalho, de um projeto de 12, 13, 14 horas por dia, e você sai e seu filho está dormindo, você chega, seu filho está dormindo, com certeza absoluta você vai se cobrar. Mas você tem o sábado, você tem o domingo, você pode de alguma forma, durante o dia, sim, fazer uma chamada de vídeo, na hora que sua esposa ou seu marido for buscar na escola, o seu sogro, sua sogra, sua mãe, o seu pai, alguém for buscar ele na escola, você pode fazer. Então você tem algumas soluções. Por isso que eu coloquei a palavra negligente. O que é negligenciar? É deixar de fazer alguma coisa que tem necessidade de fazer. Você está assumindo uma responsabilidade de problema ali, né? E aí eu coloquei uma outra mensagem. O que você acredita ser o ideal naquele aspecto? E por que não está conseguindo agir de forma que gostaria? Quando você faz isso, você traz muito mais clareza. Então você fala, o que seria o ideal, trazendo para o âmbito familiar? Para o âmbito familiar seria eu trabalhar e me doar pelo menos 2, 3 horas para a minha família, para minha esposa, para o meu marido e para os meus filhos. Isso seria o ideal. Eu consigo isso nesse momento? Eu posso fazer isso? Eu tenho condições nesse momento? Não estou falando de forma geral, senão você vai se cobrar como homem, você vai se cobrar como uma mulher. E não é isso, nós estamos olhando em todos os ângulos, por todas as direções. Então, faça essa reflexão. Você sabe que você tem que se doar mais à religião, por exemplo. Por quê? Porque você gosta, porque te faz bem, porque são seus valores, o seu princípio. Vai, planeje aquilo, veja, por que você não está indo? Normalmente, eu leio muito sobre isso, normalmente a troca, principalmente da religião, normalmente é por um motivo fútil. E esse motivo fútil, ele leva àquela sensação de frustração. Então a pessoa vira e fala assim, essa semana eu vou lá na igreja, no meu templo, eu vou no domingo à noite. Aí domingo à noite aparece, sei lá, na hora do almoço aparece um churrasquinho, a pessoa foi para o churrasco e foi embora para casa, era 6 da tarde, ela estava cansada, brincou o dia inteiro com o filho, tomou uma cervejinha, o que ela faz? No próximo domingo eu vou. Ela vai procrastinando, ela vai movendo para frente, ela vai sentando em cima daquilo. E aquilo, na segunda-feira, ela fala, devia ter ido. Quando aparece um problema paralelo, então, aí que ela fala, nossa, eu deveria ter ido. É a mesma coisa com o filho. Você acorda de manhã, normalmente é assim, a gente acorda de manhã e fala, nossa, hoje eu vou trabalhar, estou bem, vou almoçar com a minha mãe e vou brincar com o meu filho assim que eu chegar em casa. No primeiro desafio que você tem na empresa, que você trabalha, o que acontece? Você liga para sua mãe. Quando você liga, fala, mãe, aquele almoço lá não vai dar. Vamos deixar para outro dia? Aí ela entende super, lógico, e continua trabalhando. Aí você sai, vai para sua casa, normalmente você chega às 6 horas, 6h30, você chega lá, seu filho está o quê? Com a energia totalmente carregada. E você, cansado. Aí você vira e fala assim, filho, papai hoje não consegue brincar. Filho, a mamãe hoje não está disposta. E ele entende, vai fazer as atividades dele, você toma um banho, vê um filme, descansa, né, e dorme.
E daí você fala, poxa, devia ter brincado com ele. Por que que você tem esse sentimento de eu devia ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo? Porque você não tem alinhado com você mesmo, você não planejou, você não escreveu o que você vai fazer. Por que eu falo escrever? Você precisa necessariamente escrever? Você não precisa necessariamente escrever, mas é que escrever fica mais fácil. E quando você tem ali um compromisso, olha que interessante essa palavra, quando você tem um compromisso, você acaba tendo muito mais facilidade e motivação para cumprir. E esse compromisso é com você mesmo. E a facilidade que você tem de cumprir um compromisso que você tem com você mesmo é a mesma que você tem de desmarcar. Por quê? Porque é só com você. Então você fala, hoje eu vou para a academia. E quando você decide não ir mais por qualquer motivo, é muito fácil, você não combinou com ninguém. Não tem ninguém te esperando. Você não vai impactar negativamente a vida de outra pessoa. Então você vai empurrando com a barriga. Eu trabalhava com algumas pessoas, a gente trabalhava muito com agenda no computador. Quando era uma reunião com um fornecedor, com um cliente, com um funcionário, com um chefe, pô, legal, tem que cumprir, gente, vamos que eu estou com pressa. Quando era uma atividade com você mesmo, sozinho, eu preciso montar uma apresentação em PowerPoint para o meu chefe. Então eu reservei um horário aqui das 14 às 16 horas. Como é com você mesmo, você não começa às 14, você começa às 14h20, aí você para às 15 para tomar um café. Você não tem compromisso com você mesmo, você não alinhou essa expectativa. Por isso que esse trabalho, esse conhecimento que a gente está montando hoje é para você assumir um compromisso com você. É para você assumir uma expectativa com você. É para você alinhar essa expectativa e alinhar esse compromisso. Até onde eu consigo ir. E seja realista. Não coloca uma meta, um prazo que você não vai conseguir cumprir. Não faz nenhum sentido isso na vida da gente. Tá? Então reflita sobre isso. Reflita sobre o que você quer, o que você pode. Vamos fazer um exercício para a gente, inclusive, finalizar esse módulo e já entrar com ele no módulo seguinte? Pensa comigo. Você trabalha, você está lá na sua empresa e sua mulher acabou de ter filho, está lá na licença maternidade, certo? E você fica ali no período entre ir trabalhar e querer chegar em casa para ajudar sua mulher e fica ali querendo se desenvolver mais porque você quer ser promovido ou porque aquilo que traz o sustento para sua família. Você entra numa situação, num ciclo de frustração muito grande. Porque quando você está na empresa, você está pensando na sua mulher e no seu filho que acabou de nascer. Quando você está na sua casa com a mulher e com o seu filho, você está pensando na empresa que você está devendo algum tipo de trabalho ou resultado. Você percebe que não rola um alinhamento ali, uma expectativa bem equilibrada? Então por que você não conceitua isso? Por que você não deixa isso muito claro? Qual que é o seu objetivo? O que você espera? Reflita sobre isso. Ou mesmo uma mulher, nesse mesmo cenário, acabou de ter um filho, está na licença maternidade, está lá no 3º mês da licença maternidade, ela está finalizando a licença maternidade. A sua cabeça muitas vezes está se cobrando. Será que eu volto a trabalhar? Ou e quando eu voltar para o meu trabalho? Como vai ser? Eu vou deixar meu filho? Dá uma sensação de escolha, né? Se eu vou ter eu cuido do meu filho ou eu cuido do meu trabalho? Né? Eu visto a camisa da empresa ou eu me dou à minha família? E na verdade você não precisa fazer essa escolha. Não é um ou outro, não é isso. Reflita sobre isso. Você consegue os dois de forma alinhada. Então você vai saber que durante o período X você vai ter que se doar mais para o seu filho. Ele tem que ser amamentado. E você sabe que durante o período Y, você vai ter que se doar mais para a empresa. Chega o final de ano, ela exige mais, você trabalha com vendas, por exemplo. Então você não precisa escolher um ou outro, você precisa alinhar a expectativa. Em que momento eu vou estar de um lado com uma camisa, com a camisa de mãe, em que momento eu vou estar com a camisa de funcionária, de empresária, em que momento eu vou estar com a camisa de pai, em que momento eu vou estar com a camisa de funcionário ou empresário, ou mesmo filho, amigo. Não escolha um lado, equilibre os lados. Legal? Esse exemplo a gente fica já para entrar no 3º módulo, que é o módulo objetivo. O módulo objetivo começa assim, olha que interessante. Qual é o seu objetivo nesse momento? O que você pretende? Deixe claro consigo mesmo o seu objetivo. Por que eu falo o que você pode fazer nesse momento? Olha que interessante, eu fiz até uma anotação aqui no meu computador.
O que você pode fazer não é o que você gostaria de fazer. Você gostaria de ser o super-homem, a Mulher Maravilha. É isso que você gostaria de fazer, eu tenho certeza. Então você gostaria de acordar às 5 da manhã, tomar um café da manhã, dar um carinho e uma atenção para o seu marido, trocar seu filho e trabalhar feliz da vida. Na hora do almoço vai até a casa da sua mãe, almoça com a sua família, ri com os seus irmãos, sai de lá, volta, produz pra caramba, chega em casa, cuida da família inteira, e daí vai dormir e antes disso faz uma academia ainda. Não existe. Não existe esse sentimento. Não se cobre por isso. Então isso é o que você gostaria de fazer. Agora o que você pode fazer? Dependendo do momento da sua vida, você pode sim dar mais atenção para o seu preparo físico, para uma academia. Dependendo do momento da sua vida, você pode sim dar mais atenção para os seus pais, para os seus irmãos. Não tem problema, mas é dependendo do momento. Por isso que a gente fala, qual que é o seu objetivo? A gente usou no módulo anterior o exercício, né? A gente acabou de finalizar. Vamos resgatar ele de novo. Pensa lá, a mulher acabou de ter filho. Ela está no momento que ela está acabando a licença maternidade. E ela vai voltar a trabalhar porque ela não tem condições de não trabalhar. Ela não tem essa opção, não é uma opção. E ela não tem que decidir se ela volta a trabalhar ou não. Esse não é o ponto, o X da questão. É o alinhamento da expectativa. É como ela vai voltar a trabalhar. Então ela vai falar para ela mesma, o meu objetivo é trabalhar, por exemplo, o meu objetivo é trabalhar das 8 a meio-dia, eu vou ter 1 hora de intervalo e trabalho da 1 às 5, por exemplo. Esse é o meu objetivo no trabalho. Qual que é o meu objetivo como mãe? Como mãe, eu vou fazer uma ligação, vou manter um contato com o meu filho no período da manhã e fazer uma ligação e manter um contato com o meu filho no período da tarde. Aí você já começa ali a ter um objetivo mais claro. Então, meu objetivo é o quê? Ser mãe, ao mesmo tempo ser profissional. Meu objetivo é dar atenção para o meu trabalho e o meu objetivo é dar atenção para a minha família, para o meu filho. Vocês percebem que a gente não está esquecendo de nada? E você começa a deixar de se cobrar? Tem muita gente que deve pensar, é fácil porque você não está no meu lugar. Não estou falando que é fácil, não. Estou falando que é necessário. Nada na vida é fácil, mas é necessário. E por que é necessário? Para você tirar toda essa frustração, para você ter mais leveza, para você conseguir viver de forma mais feliz. Você que é pai, da mesma forma. Qual que é o seu objetivo como pai? Deixe isso claro. Meu objetivo nos primeiros 6 meses é dar suporte à minha esposa. Legal? Esse é o seu objetivo. Você não está falando que nos primeiros 6 meses de vida do seu filho, você vai ser o melhor pai do mundo, vai brincar com ele, vai participar de tudo, vai estar presente em todas as consultas médicas, levar para vacinar, dar mamar, fazer dormir. Esse é seu objetivo? Se for esse o seu objetivo, inverta, alinha com o seu chefe, com os seus funcionários. Fala, nos primeiros 6 meses de vida do meu filho, eu não venho para a empresa. Ou se desligue, vai fazer outra coisa. Aí começa a vir um espelho na cara da gente, né? Por quê? Porque você está tendo que tomar uma decisão. Uma decisão que não é definitiva, mas é necessária também. Então, se você alinhar a expectativa, você vai conseguir trazer um pouco mais de equilíbrio. Você não vai ser o melhor funcionário do mundo o tempo inteiro? Não, mas naquele momento que você se doou, que você se dedicou, que você escolheu e optou, você vai. Pai também. Não adianta, pai não é o tempo que você fica com o seu filho. É a mesma coisa na academia. Não adianta ficar 12 horas na academia. A intensidade do exercício é que manda. A intensidade do relacionamento com o seu filho é que manda. Então crie esse objetivo. Qual é o meu objetivo? Né? Pensa só em situações... Até eu costumo brincar, meu objetivo é passar o Réveillon no litoral. Olha só que interessante esse ângulo. Então eu vou, só que eu só posso descer para o litoral dia 31 de dezembro. Então o meu objetivo é passar o Réveillon. O meu objetivo é não pegar trânsito? Se for, muda a data. Se o meu objetivo, eu não quero pegar muvuca, muita gente, muda a data. O seu objetivo é passar a virada do ano, aí você consegue assumir isso. Porque senão você se frustra. Eu vejo muita gente. A pessoa opta por ir para o litoral no dia 31 de dezembro, às 14 horas. Em que momento ela acha que não vai pegar trânsito? Por que a gente se ilude? Por que a gente gera uma expectativa falsa? Achando que vai chegar o quê? Vai pegar a rodovia limpinha. Pronto, eu vou embora, tranquilo, paro, tomo uma água e vou embora. Não tem. Vamos ser claros. Na vida também, nesses aspectos também. Não adianta.
Em que momento você achou que fosse ter um filho e não fosse precisar ao mesmo tempo trabalhar? Exceto se você tem uma condição financeira muito confortável, o que não é o caso da grande maioria esmagadora do nosso país. Né? Você precisa trabalhar. Então reflita sobre isso e crie um objetivo extremamente claro na sua cabeça. Qual é o meu papel nesse aspecto? Objetivo, eu vou para a academia. Qual que é meu objetivo? É emagrecer? É ficar forte? É ter saúde? Qual que é o meu objetivo por trás desse grande objetivo? Então, o meu objetivo é ter saúde. Oh, legal, ele fica muito solto esse, meu objetivo é ter saúde. Cria um objetivo de verdade. Meu objetivo é ir na academia 2 vezes por semana. Legal. Meu objetivo é ir na minha igreja, no meu templo, 1 vez por semana. Meu objetivo é ler um livro, olha esse exemplo legal, meu objetivo é ler um livro a cada 3 meses. Deixa isso claro para você. Você criou. Você não vai precisar fazer escolhas no meio do caminho. Quando você definiu que durante o período das 8 às 18 você vai ser um profissional dedicado, você vai deixar de se cobrar de ser um paizão. Porque nesse período, muito provavelmente, a sua esposa pode estar lá com o seu filho no médico. E seu cérebro não vai ficar indo, eu deveria estar lá, eu deveria estar lá com eles, eu poderia dar um suporte maior. Não, você já alinhou essa expectativa. O seu objetivo não é estar com eles 24 horas. O seu objetivo é trabalhar e depois estar com eles no período da noite. E você vai deixar de se cobrar automaticamente. Aí sim a gente entra no módulo do conceito, que é o módulo que eu mais gosto. É um módulo que para mim é onde as coisas começam realmente a se ligar. Por quê? O conceito é escrever de forma racional o que significa o objetivo. Porque o objetivo ele é abrangente. Então, meu objetivo é ir para a academia e ficar forte. Meu objetivo é trabalhar fortemente das 8 às 18. Meu objetivo é dar suporte para a minha família. Meu objetivo é ter um relacionamento próximo com a minha mãe. Esse é um objetivo. Legal? Mas qual é o conceito? O que ele significa? Fala para você sem medo, sem dó. Né? Eu costumo falar, fala sem dó. Por quê? Porque é aquilo ali que você vai fazer. Você está falando para você mesmo o que você vai fazer. Ninguém está impondo. Se você falar para você mesmo o que você tem que fazer e você não cumprir, tem um outro problema, é uma outra linha que se segue. Você tem que rever e realinhar essa expectativa. Então o conceito, trazendo lá para o super pai, o que é ser o super pai, por exemplo? Ele trabalha porque ele tem que trabalhar, não é uma opção de vida, não é um hobby dele, ele tem que trabalhar, ele acabou de ter um filho. Então ele colocou como objetivo dar suporte para a família dele, ou acompanhar a família dele. Legal, conceituando o que é dar suporte, o que é acompanhar. Escreva, pega o papel, né, a caneta e escreva. Dar suporte é igual a, ou acompanhar minha família é igual a, aquilo vai estar muito claro. Então, dar suporte o que significa? Por exemplo, é responder rapidamente as mensagens da minha esposa, responder prontamente o telefonema da minha esposa, isso é dar suporte. É atender aos pedidos dela quando ela pede. Olha que interessante, atender quando ela pede é diferente de oferecer. Você entende aonde está a leveza, onde é a cereja do bolo? Porque você está conceituando. Quando você se coloca no papel de dar suporte à sua família, dar suporte não é perguntar se eles precisam de alguma coisa. Dar suporte é estar disponível caso eles precisem. Enquanto eles não precisam, sua mente está focada no trabalho, focada na sua atividade física, que seja, no seu relacionamento, qualquer outra coisa. A mente vai estar focada em outro aspecto. Você como mãe, por exemplo, seguindo o exemplo que a gente está tendo, terminou a licença maternidade, passou por aquele período onde você teve 9 meses de gestação, teve seu filhinho, sua filhinha, passou pela licença maternidade, 3, 4, 6 meses, depende da situação, depende da profissão, e optou por voltar a trabalhar, certo? Seja por necessidade, por vontade, não se cobre, pare de se cobrar, para de fugir, seu cérebro toda hora foge, para com isso, alinhe a expectativa com você mesmo. Então converse com você mesmo, na hora de dormir, deita lá na sua cama, põe a cabeça no travesseiro e pense,
Como eu vou me doar ao meu filho a um ponto que seja super interessante para ele, para mim, e como eu vou me doar à empresa que eu estou trabalhando ou o serviço que eu estou exercendo, sem me cobrar. Por quê? Porque o objetivo é quando você estiver no papel de mãe, você seja uma excelente mãe. Não esteja ali pensando no PowerPoint que você tem que fazer, ou no produto que você tem que vender, ou instalar que seja. Não pense na sua profissão. É a mesma coisa lá. Você está no meio de uma reunião com um cliente e está pensando, será que meu filho toma mamadeira? Será que... E não é que você não possa pensar, você não deve se cobrar, são coisas distintas. O instinto de mãe vai sempre, óbvio, te levar para a proteção do filho e aquele cuidado 24 horas. É assim que a gente funciona, mas a cobrança é diferente, porque você alinhou, você se planejou, você se preparou. E esse peso ele é diminuído com o tempo. Lembra que eu falei que vocês vão ver o reflexo, colher os frutos logo na sequência do treinamento? É exatamente por isso. Aí você foi lá, você foi obrigado a deixar seu filho na creche, na escolinha. Não foi porque você quis, não se crucifique. Não é porque você é uma péssima mãe que ele está numa escolinha. Não, é a realidade do mundo essa. Você precisou voltar a trabalhar. Aí você alinhou que 1, 2 vezes por semana, por exemplo, você criou um objetivo. 1 vez, 2 por semana, não. 1 ou 2 vezes por dia, você vai entrar em contato com a escola, ou pedir uma foto, não sei onde está com a sua mãe, por exemplo, você vai entrar em contato com a sua mãe, está às vezes com o seu marido, você vai pedir. Então você fez esse alinhamento, você criou esse objetivo. Aí você vai lá e conceitua, que é esse módulo de conceituar. Quando você fala, eu vou entrar em contato 2 vezes por dia, o que é entrar em contato? Por que é legal você conceituar? Não é nem legal, é necessário. Porque senão você volta a se cobrar. Por quê? Você fala, vou entrar em contato com meu filho 2 vezes por dia. Aí você vai lá e só liga, oi mãe, tudo bem, tudo? Como é que tá o Henrique? Que é o nome do meu filho, inclusive. Ah, ele tá bem. Ah, então tá bom, tchau, obrigado. Daí você vira e começa a criar outro sentimento, que é, nossa, como eu fui displicente. Nossa, como eu sou uma péssima mãe, um péssimo pai. Eu só perguntei como ele estava e voltei a trabalhar. Será que eu amo meu filho? Parece que eu nem amo meu filho. Tira esse sentimento, ele só te descarrega, ele mina suas energias. Conceitue então, você criou o objetivo, que é de se relacionar com seu filho, mesmo durante o trabalho. Você vai e conceitua ele, fala, durante o meu trabalho, eu vou no período da manhã, então isso é, vou me relacionar com o meu filho 2 vezes ao dia, é igual a ligar para ele no período da manhã e ficar no mínimo 1 minuto, através de vídeo, e no período da tarde, se possível vídeo, mas se não uma chamada de voz por também 1 minuto. Opa, você conceituou, você desenhou aquilo, você deixou aquilo claro para você. Se você ficar menos que 1 minuto, você vai se cobrar, mas como você alinhou, você percebeu que vai conseguir cumprir, senão você faz uma reavaliação. Pô, 1 minuto é muito, ou 1 minuto é pouco. A mesma coisa você com atividade física. Resgata lá o exercício. Ah, eu preciso ir para a academia 3 vezes por semana. Esse é o meu objetivo. Tá, o que é ir para a academia 3 vezes por semana? Eu conheço muita gente que bate papo a maior parte do tempo. Né? Então, isso é ir para a academia? Às vezes a pessoa só quer sentir o clima ali da academia. Então, você tem o objetivo, ir para a academia 3 vezes por semana. Qual que é o conceito? Ir para a academia 3 vezes por semana é igual a fazer atividade de no mínimo 45 minutos e no máximo 55 minutos. Aí sim, você já começa a se cobrar menos. Porque aquele dia que você faz 45 minutos, você não tem a sensação de que, ai, não valeu a pena? Eu não saio de casa para ir só fazer 45 minutos de academia, não vale a pena para mim. Então, alinhou as expectativas de forma geral. Você pegou o aspecto que estava te incomodando, você refletiu sobre ele, você criou um objetivo em relação a ele e você conceituou, colocou, escreveu o que significa na prática, você conceituou ele dentro de todos os aspectos. Principalmente, uma vez eu mesmo me peguei, eu precisava investir mais meu tempo num hobby, eu não tenho hobby, parece que estou sempre trabalhando ou sempre indo para onde a vida me leva. Né? Normalmente a vida vai levando a gente, aparece sempre uma festa, um aniversário de alguém, uma excursão do filho, algum evento da empresa e a vida vai te conduzindo.
E ter um hobby é uma terapia, é uma delícia. O meu hobby, por exemplo, é andar de bicicleta. E às vezes eu não tenho aquilo alinhado comigo mesmo. Então eu falava, nossa, eu não estou dando atenção total para o meu hobby, eu não estou desenvolvendo a minha autoterapia ou tendo o meu momento, porque durante o meu hobby eu não sou o Luiz mentor, eu não sou o Luiz pai, eu não sou o Luiz marido, eu sou o Luiz só. E é essencial isso na vida da gente. E eu falo, eu deveria ter mais esse tempo para mim, eu deveria fazer mais isso. Tá, e o que é fazer mais? O que é ter mais tempo? Ter mais tempo é praticar outras vezes? É estender quando se pratica? O que é? Aí sim, você cria um objetivo. Dentro do seu próprio hobby, eu criei. Eu quero andar de bicicleta uma vez por semana. Esse é o meu objetivo. Aí eu trouxe para um conceito. Eu disse na prática o que é andar de bicicleta. Então eu vou fazer pedaladas de no mínimo 1h30, sempre nos finais de semanas, ou no sábado ou no domingo. Pronto, aquilo ficou claro. Porque tinha quarta-feira que uma turma ia andar e me ligava. Ô Luiz, vamos andar? E eu falava, mas pô, e meu filho, pô, e minha esposa? E aí eu me cobrava, porque no final das contas eu não ia nem andar de bicicleta, eu acabava não dando atenção para o meu filho que eu gostaria, eu não dava atenção para minha esposa que gostaria, ficava às vezes vendo televisão. Você percebe que ali precisava realmente de um alinhamento de expectativa? E ele funciona perfeitamente. Esse sentimento de não ser útil em nenhum dos aspectos é terrível. Aí eu fiz alinhamento com área por área da minha vida, com aspecto por aspecto. E isso trouxe uma leveza tão grande, que tudo passou a dar prazer. O trajeto do trabalho passou a me dar prazer. Chegar em casa cansado e brincar com meu filho passou a me trazer um descanso. É muito gostoso. E andar de bicicleta ficou claro que eu não ia andar de bicicleta terça-feira. Em que momento eu achei que eu fosse? Eu estou em desafios profissionais diferentes, no momento que exige. Eu tenho meu filho que é pequeno, eu tenho minha esposa que está em casa, que chega também do trabalho, quer compartilhar ideias. Em que momento eu achei que eu fosse chegar em casa, 5 da tarde, pegar a bicicleta e pedalar por 2 horas? Não dá. É o mesmo exemplo que eu usei de ir para o litoral, dia 31. Né? Quem é do estado de São Paulo sabe, quando você desce para o litoral paulista, você vai pegar aí 4, 5 horas de trânsito no mínimo. Em que momento eu achei que eu fosse descer para o litoral tranquilo? Em que momento eu achei que eu fosse dormir uma noite inteira com meu filho recém-nascido? Em que momento que eu achei que ele não fosse chorar? Que eu ia colocar ele para dormir às 8 da noite, ele ia acordar às 8 da manhã feliz da vida querendo mamar? Não, existem esses desafios. E quando você alinha com você mesmo, você deixa essa frustração de lado. Você parou, você conversou com a sua mulher, com o seu marido e definiu ter mais um filho. Nesse momento, você sabe que existem desafios durante essa jornada. Ela está clara? Tá. Alinha com você mesmo primeiro. Aí sim a gente já entra nesse gancho para o último módulo, que é o quê? O alinhamento propriamente dito, que diz aqui, alinhe internamente e com outras pessoas, quanto tempo isso vai durar ou quando você vai rever essa situação. Então, trazendo o gancho que a gente tinha, era, você em que momento achou que seu filho fosse dormir a noite inteira? Aí eu disse, você sentou com a sua esposa, você planejou um filho, ou mesmo, sua esposa engravidou, sem querer. Mas existia um cenário como um todo. Tendo um cenário já formado, alinhe essa expectativa com você e fala, pronto, minha mulher está grávida, eu trabalho das 8 às 18, eu tenho meus amigos, ou eu já tenho mais um filho, né? Às vezes o casal já tem mais um filho. Que tem gente que acha que o segundo filho é mais fácil, já passei por aquilo. Eu só tenho um, mas dizem que o segundo é tão desafiador quanto o primeiro. Para quem não tem filho nenhum, é desafiador, mas alinhe, converse com você mesmo, fale com o espelho, né? Traga toda essa reflexão. Então, trazendo pelos passos do curso, pegou o aspecto filho, gestação, gravidez, faça uma reflexão. Então, meu nome é Luiz, eu tenho 42 anos e minha mulher está grávida do meu segundo filho. Eu trabalho das 8 às 18, faço palestra, mentorias em diversas cidades diferentes, em diversos estados. Tenho que me ausentar por um período. Comecei a reflexão. Mas eu quero muito estar presente nesse momento da gravidez dela. Eu quero participar das consultas médicas.
né? E quando nascer eu quero participar ativamente. Eu comecei a refletir. Então qual que é meu objetivo? É dar atenção para o meu trabalho ou dar atenção para o meu filho, para a gestação dele? A resposta sabe qual é? Os dois, de forma equilibrada, com pesos diferentes em momentos diferentes. Talvez do primeiro ao terceiro mês você não precisa tanta atenção. Já do terceiro ao sétimo mês, então você vai quebrando, granularizando aquilo. Eu costumo falar, você cria pequenos objetivos e pequenos alinhamentos. Aquilo é muito mais leve, muito mais tranquilo. Então eu já criei o meu objetivo, já criei o meu conceito, aí assim eu alinho. O primeiro alinhamento é comigo mesmo. Então eu alinhei. Meu filho nasceu, é pequeno, eu alinhei comigo mesmo. O como vai ser meu dia, como vai ser minha noite, eu alinhei. E depois desse alinhamento feito com você mesmo, você alinha com quem está do seu lado ou com quem participa diretamente. Por exemplo, o marido, a esposa, o chefe, a mãe, né? Eu mudei de país. Uma vez eu fui morar na Austrália. E eu ia, lógico, me afastar dos meus amigos, da minha família. Eu estava a 15 mil quilômetros da minha casa. Rolou um alinhamento emocional ali. Mãe, eu vou te ligar todo final de semana, daí eu te conto sempre como tudo aconteceu. Porque no início minha mãe queria que eu ligasse todo dia. E não dá, minha vida é outra. Meu momento era outro, nem eu sabia como ele seria. Nem eu sabia como eu ia me sentir, como eu ia reagir. Então, trazendo por esse exemplo da maternidade, que é muito interessante, a gente acabou usando bastante ele, alinhe com seu marido, eu vou voltar a trabalhar, eu não sei como vai ser, você me dá um apoio, você tem mais paciência comigo durante esse período? Você me ajuda com o nosso filho, com a nossa filha? A mesma coisa o marido. Fala, eu sei que você está num período delicado, que você fica em casa o dia inteiro nesses primeiros meses do nascimento, né? Mas eu tenho que me dedicar ao meu trabalho também. Você tem mais paciência comigo? O que você espera que eu faça à tarde, à noite? Então você alinhou com você mesmo, você já tem decidido aquilo, né? Já está definido aquilo, e você traz para esse âmbito muito mais emocional. Você percebe que nossa tomada de decisão, nosso alinhamento, ele passa pelo emocional, que é a reflexão, ele vai para o racional, que é o objetivo e conceito, e ele volta para o emocional, que é o alinhamento e compartilhamento com as pessoas que estão envolvidas. Aí as pessoas se frustram menos, você se frustra menos, você se cobra menos, a outra pessoa se cobra menos. E o resultado de tudo isso é aquilo que a gente mais gosta, que é a felicidade. Você vai ser uma pessoa mais feliz. Seus problemas não vão acabar, seus desafios não vão acabar. Mas você vai se sentir mais feliz, você vai se sentir menos cobrado, você vai se sentir menos exigido. E essa é a proposta desse conhecimento, essa é a proposta desse treinamento, que você se sinta mais leve, que você consiga refletir com você mesmo e entender suas limitações, entender seus desafios, entender até onde você pode ir. É quebrar, é granularizar isso e tomar uma decisão correta. O seu dia vai ser muito feliz. Espero que você aproveite e deguste desse conhecimento. Muito obrigado.